Oi, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Miguel. Prazer enorme estar aqui novamente. Um abraço a Glauco. Estou à disposição de vocês depois dessa entrevista muito bacana, né? Do Diego. Muito bacana. Um É, olhar necessário. vou trazer umas notícias aqui, Ricardo, para a gente comentar. Olha que interessante. Coloca aí, por favor, Gui, essas notícias que eu trouxe sobre a carne. Coloca aí, vai colocando. Coloca uma, a gente mostra aí para os internautas, depois você coloca outra. Coloca aí essa. Ó, preço da carne bovina bate recorde no ZEUA. Olha, guarda bem isso aí, Ricardo. Internautas. Preço, isso é de hoje, tudo de hoje. Agora bota outra aí também da carne, por favor. Ó, pecuarista do ZEU aplaudem tarifaço e querem banir carne do Brasil. Olha só, Ricardo. A carne lá já tá cara, né? Já tá cara, tem muita notícia. Inclusive tem uma outra notícia, tem uma terceira, Gui. Vê se acha a terceira aí que também. Na terceira, a terceira da importadora de suco do ZEU vai à justiça contra tarifas de Trump. Coloca lá também. Aqui, Ricardo, essa é tão interessante, ó. Importadora de suco dos Estados Unidos vai à justiça contra a tarifa de Trump. Enfim, só queria trazer essas notícias de hoje, mas eu queria saber de você, não é exatamente sobre isso, não. É sobre aí esses últimos acontecimentos. A oposição está desesperada, não querem nem o recesso lá, estão todo mundo no Congresso Nacional, falando que não convenceram o Hugo Mota nem o Alcolumbre a anular o recesso. Mas estão lá, vão ficar lá, deram uma coletiva hoje, o Alexandre de Moraes está apertando o cerco contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está com uma tornozeleira eletrônica agora, e eles estão querendo agitar. Como é que você está vendo esse momento aí? Olha, eu acho que a tendência é essa oposição extremista, raivosa e pouco inteligente, ela ir perdendo soldados a cada pauta que passa. Eles não têm consistência ideológica, além da raiva, naturalmente, além do ódio, além de coisas completamente fora de qualquer raciocínio lógico. Mas eles não têm uma ideologia com capacidade de fazer com que eles possam suportar esse momento, que é o momento novamente do crescimento do Lula, né? O Lula volta numa pauta exterior e interior importantíssima. Você viu hoje o lançamento desse manifesto em defesa da democracia com Petro, com o Chile, enfim, com o México e com a Espanha. Então, eu penso, viu, Miguel, que a lógica é que uma parte cada vez maior da população passa a sair desse ciclo vicioso, que era as fake news, que eram aquelas coisas mais surreais possíveis, e passam a encarar um pouco as coisas como elas estão acontecendo, porque não creio que essa tentativa de Trump possa articular alguma reação aqui dentro. Eu acho que foi um grande tiro no pé, né? Enfraqueceu profundamente os bolsonaristas, não é? Fortaleceu a justiça, fortaleceu o governo, fortaleceu a democracia interna, porque, olha, não é possível, né? Fora uma parcela mínima, que é entreguista mesmo por razão, mas o povo em si não quer saber dessa história de intromissão de um outro país aqui dentro, não, né? Então, eu penso que esses são reações, né, de uma batalha que eles sabem que estão perdendo. E acho, sinceramente, que é um profundo equívoco do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, ainda não ter, aí sim, era parar o recesso para julgar o 03.
o Eduardo Bolsonaro. O cara é um traidor da pátria. O cara está destruindo ou está articulando contra o Brasil e diz isso claramente. Diz isso, ou seja, eu acho que em nenhuma parte da nossa história isso ficou tão evidente. Então, é preciso tirar o mandato desse cara. Não dá para esperar o próximo ano para que ele tenha as faltas todas, não é? E efetivamente possa perder o mandato por falta. Não é essa a questão. A questão ele precisa perder o mandato por estar traindo a pátria, por estar sabotando o Brasil, por estar fazendo com que, criando condições para trazer prejuízos ao nosso país. Enfim, eu estou vendo com muita alegria esses últimos movimentos. São movimentos difíceis, evidentemente, mas eu acho que o mundo se amolda, vai se moldar. Não tem a menor dúvida disso. Porque tem o México, que é um mercado extraordinário, tem a China, tem o Vietnã, né? O Vietnã, tem a Índia, ou seja, nós temos aí uma série de mercados fortalecendo a ideia do Sul Global, que eu acho que é a grande ideia. É a multipolaridade, é a gente ter efetivamente os Estados Unidos como um polo, porém muitos outros polos passando a dividir esse poder que até hoje foi praticamente imperial, exercido pelos Estados Unidos. Ricardo, você falou dessa questão das fake news, né? A gente tem aí né, elas entrando, adentrando e participando muito dessa nossa discussão política, além de teorias conspiratórias, questões que não têm necessariamente a ver com o dia a dia das pessoas. Você acha que isso que aconteceu, esse tarifaço do Trump, também é uma oportunidade? Ele muda o debate político de patamar, já que ele traz de novo as condições concretas das pessoas para o centro do debate, para o centro da discussão, quer dizer, o que está em jogo, de repente as pessoas podem olhar para a questão da economia, a questão do emprego, a questão do salário, ao invés de cair naquele discurso fácil da extrema-direita, com coisas que não têm relação, na verdade, com as condições de vida material mesmo das pessoas, Ricardo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que as pessoas colocaram os pés no chão, né, uma parcela importante delas. Outras ficaram até constrangidas pelo fato de estarem aliados aqui dentro do país e externamente aos Estados Unidos, né? Mas uma grande parte da bancada foi logo dizendo que era contra, da bancada contra, de oposição, que era contra a sobretaxação de Trump, porque ele sabe o que é que significa isso, né? O governador de São Paulo, Tarcísio, ele sabe o que é que ele fez, né, para jogar contra o Brasil. O rosto dele com o boné, faça a América grande de novo, é impossível. Você não tem como apagar isso. As declarações dele também não tem como serem apagadas, né? E acho também, Glauco, eu tenho assim uma percepção que eu fico tentando encontrar qual é o centro, né, da concepção de Trump, né? Para mim, passa uma ideia de que são aqueles últimos suspiros de um império decadente. Acha que vai colocar todo mundo de joelhos para uma coisa que ele não tem como parar, porque já está lá na frente, né? A economia da China, ela não vai se tornar, ela já se tornou a grande economia, ela já conquistou uma parte do mundo que é extensa, exatamente pela política que a China adota, que eles chamam de ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar. Os Estados Unidos, só os Estados Unidos ganham, né? O que os Estados Unidos fez, né, com a Lava Jato para se apropriar de petróleo, para quebrar a Petrobras, para privatizar a Petrobras distribuidora, é um crime. É um crime toda a desorganização institucional que foi feita aqui dentro. E eles não desistem, continuam no mesmo caminho. Só que os laços, né, apesar da Europa claudicante, mas os laços com outros países do sul global, eles vão se fortalecendo, né? Então, eu acho que a pressão sobre Trump
ela vai ser muito violenta. Aquela declaração que o Miguel leu aí, né, sobre os pecuaristas, são os pecuaristas de lá, evidentemente, querendo elevar o preço lá dentro. E vão fazer isso. Só que a população, eu tenho a impressão que ela não vai querer, a todo custo, subir todos os produtos que ela consome. Porque não é só do Brasil. Isso está acontecendo com o Canadá, está acontecendo com o México. Ou seja, os produtos que vêm com a China, que vêm de todo o mundo, estão tendo um preço maior para a população estadunidense, que efetivamente já sofre hoje com essa caça aos imigrantes, que são responsáveis por uma parcela importante da economia, né? E que estão sendo caçados lá dentro. Então, eu acho que Trump não sabe muita coisa, sabe? Eu acho que ele tem a assessoria pior possível e ele vai tentar tirar o mandato contando causos e, ao mesmo tempo, tensionando com o mundo inteiro. Eu tenho a impressão que isso pode dar muito ruim para ele, né? Os Estados Unidos e aqueles que ganham dinheiro dentro dos Estados Unidos, né? As camadas, as elites, eu acho que não estão gostando nada disso, e nos Estados Unidos as coisas se resolvem dessa forma, né? O Congresso é um Congresso que é apoiado, cujas eleições são devidas a quem financia, claramente, não tem esse negócio de, sabe, fulano de tal ali é de tal lobby, o outro é de tal lobby. Se isso começa a importunar, eu não tenho a menor dúvida que vai ter muito problema, não só para o governo, mas para o próprio cargo exercido por Trump. Ricardo, depois você olha aqui os comentários, vários elogios aqui a você. Não vou nem ler tudo não, mas o pessoal aí já... Eleomar Nascimento, Ricardo, precisamos de você no Congresso Nacional. O Josimar, melhor governador da Paraíba, melhor prefeito de João Pessoa. Depois você vê aí, tá? Tá super legal. Legal, obrigado. Deixa eu colocar aqui Coloca aí, por favor, Guia, notícia da OAB que eu acho interessante. Tem a ver com o que a gente está falando, com essa atmosfera criada pelos ataques ao Brasil, né? É isso mesmo, Ricardo. A política ela se transforma de acordo com o processo histórico, né? Os sentimentos afloram de acordo com o processo, né? A OAB, que já foi golpista, já deixou de ser golpista, já apoiou a ditadura, depois apoiou a democracia, depois foi contra a ditadura, apoiou impeachment, depois foi contra o Bolsonaro, mas agora está aí. Deixa na tela um pouquinho, Gui, o pessoal vê com mais atenção. Está aí uma posição boa. Quando a OAB está do lado certo, a gente elogia. O OAB defende a soberania nacional. É um editorial publicado no site da OAB. Um editorial bem legal, bem claro. Coloca aí o trecho que eu separei, Gui, por favor. O trecho, eu vou ler aqui um trecho aqui, ó. A ordem renova seu compromisso de defesa incondicional da soberania nacional e do Estado democrático de direito, rechaçando qualquer tentativa de interferência externa na ordem jurídica pátria. Perfeito, né? Já é bem claro. Então, isso mostra, Ricardo, que os bolsonaristas eles estão isolados, ou estão se isolando num processo de isolamento, porque o que eles defendem que o Brasil se renda aos Estados Unidos é tão profundamente patético e ridículo que vai ser difícil alguém defender isso, né? Ainda mais eles que passaram anos aí se vendendo como patriotas, vestindo camisa da seleção brasileira, se enrolando com a bandeira do Brasil, se bem que ultimamente eles preferem até se enrolar com a bandeira de Israel, né? Mas essa questão do nacionalismo, ela ressurgiu com uma força incrível nesses últimos dias, né? Tudo muito rápido, essa dinâmica no mundo de hoje, no mundo de rede social, de internet muito rápida, tudo acontece muito rápido, mas aflorou uma coisa forte, o Lula disparou nas pesquisas, porque não é só a questão da aprovação dele ter crescido 3, 4 pontos, a questão que os números que mostram, por exemplo, o rechaço ao Trump, né, são incríveis, de 73%, 75%, os números que mostram
a defesa da unidade nacional, 84%, e tudo aí convergindo, né, no sentido pela defesa da soberania nacional. Você acha que isso aí, esse movimento é duradouro? Ele consegue se estender até 2026 e que a oposição ela vai ter dificuldade de se rearticular? Eu acho que a oposição está marcada, né? Não adianta ela dizer que não foi bem assim, que agora as coisas são de outra forma. Não adianta Tarcísio, governador de São Paulo, estar dizendo que não era bem aquilo, que ele não tentou articular um bypass na presidência da República para poder sair como herói e, ao mesmo tempo, dar aos Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos queriam. Né? Eu acho que quando isso vem à tona, efetivamente, o bloco do lado de lá, que sempre foi um bloco que tramou contra o Brasil, sempre foi, mas as coisas não eram explícitas, não é? Agora ficou explícito. Aí você vê o Estadão com um editorial que, sabe, nem eu falava aquilo que eles falaram, né? Ou seja, rechaçando, rejeitando, né? Condenando Bolsonaro, condenando ali o filho lá que fugiu para os Estados Unidos. Enfim, eles estão, me parece, procurando se livrar do entulho para poder ver quem pode sobreviver a essa verdadeira catástrofe. Né? Eu acho que essa pauta vai continuar porque é a pauta do mundo. Essa situação ela não vai estar resolvida, ela vai ser acomodada aqui ou acolá, porque vai. Né? O Brasil vai pegar também outras áreas, outros países onde vai poder vender e onde vai poder comprar também, e isso vai ajudar a moldar, né, mais ainda essa saída, essa situação que o mundo todo, inclusive os aliados dos Estados Unidos, estão vivendo. Né? A Europa talvez seja a pior situação, porque está no meio disso, não tem vontade própria, sabe? É apenas um protetorado da OTAN e ao mesmo tempo, cala, tem uma sociedade com uma consciência muito, muito mais profunda, não é? Por séculos, né? Por conta disso, e ao mesmo tempo assiste a Gaza, ao genocídio, assiste a uma série de coisas, né? E a única coisa que eles conseguem fazer é expressar apoio aos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos meio que dando pontapé, dando coice a cada momento. Né? Eu penso que as condições estão dadas, viu, Miguel? Estão dadas para que a gente possa avançar nesse processo. Né? Porque o Brasil precisava sair dessa condição. Não é? É claro que os Estados Unidos é o segundo mercado com o qual o Brasil faz o primeiro é a China, né? Faz comércio, porém a situação de você não internalizar, por exemplo, transferência de tecnologia, é muito grave. A gente tem um comércio baseado nas commodities. É preciso recuperar nossa capacidade. Né? E esse salto, eu creio que o presidente Lula, que lá no seu passado, né, era um torneiro mecânico, ou seja, ele estava lá trabalhando nas grandes fábricas que empregavam 100 mil pessoas, 150 mil pessoas. Ou seja, o Brasil precisa voltar a agregar valor, a produzir, né, a criar empregos mais qualificados aqui dentro, além das commodities, além da mineração, além da soja, além dessas coisas aí, o Brasil precisa agregar valor. E isso uma parte do mundo quer, topa fazer isso. Outra parte não topa. Os Estados Unidos não topam fazer isso. Né? E eu acho também que é um momento importante para que a própria América do Sul, né, ela se rearticule, né, sem a presença, digamos assim, do Milei, que atua como se fosse um capacho do FMI, como se fosse, não é, né? É um capacho do FMI, né? Mas você tem o Uruguai, você tem o Chile, você tem a Colômbia, você tem a Venezuela, né? Você tem a Venezuela, ou seja, a interferência, né, que Trump fez na Venezuela e que a gente meio que calou, é a interferência que ele quer fazer agora aqui. Não é?
A interferência que os Estados Unidos, perdão, fez é a interferência que os Estados Unidos está fazendo agora aqui. Então, eu estou assim, esperançoso que ainda nesse resto de geração a gente possa ver movimentos mais profundos, né, movimentos importantes que possam culturalmente fazer com que uma parte do mundo que até hoje é muito desconhecida, né, como a China é muito desconhecida da gente, né? Glauco, eu acho que eu falei aqui da outra vez, eu participei de um debate pelo PT nacional, era assim um encontro, né, de uma delegação chinesa e a gente aqui do PT, e a gente foi trocando ideias em várias áreas, e a minha área era governança, para poder discutir com um companheiro lá do Partido Comunista Chinês, né? E uma coisa que eu falei, que eu acredito piamente, é que essa aproximação não pode ser só econômica. Essa aproximação, ou qualquer aproximação, tem que ser cultural, né? Porque senão os preconceitos, né? Aquela parte que as pessoas ficam trabalhando fake news, as coisas mais horrendas possíveis, elas terminam se sobrepondo. Nós precisamos saber qual é a literatura de lá e eles a nossa daqui, né? Nós precisamos saber do cinema. A China tem um cinema fundamental, né? A gente também, né? Então, eu acho que é preciso aproximar mais tudo isso para que o mundo, com a própria globalização, possa nos dar respostas cada vez mais profundas e consistentes a esse cenário de fraternidade, de solidariedade, enfim, de que todos possam viver melhor. Muito bom. Glauco, pode perguntar, pode falar. Pode falar. A gente está chegando aqui no final, Ricardo, mas queria saber o seguinte, inclusive porque tem muita gente aqui falando, precisamos do Ricardo Coutinho aqui no Congresso Nacional, e você anunciou a sua pré-candidatura a deputado federal, e inclusive um dos objetivos seria o PT aumentar a sua bancada na Câmara, né? Eu queria saber primeiro se você continua com essa intenção, se de repente poderia mudar para outro cargo, se candidatar a senador, por exemplo, e também queria que você falasse a respeito dessa estratégia, não só da Paraíba, mas também do desenvolvimento de táticas, estratégias para o campo progressista, não só PT, aumentar a sua presença no Congresso Nacional no ano que vem, porque a gente já viu que o Congresso Nacional é um ponto nevrálgico dessa disfunção institucional que a gente está vivendo hoje no Brasil, Ricardo. Glauco, eu sou candidato a deputado federal, eu estou gostando da ideia, estou assim, me encontrando com muita gente. A cada semana de cada mês, eu vou a Paraíba e faço uma região, né? Percorro lá, faço reunião de manhã, tarde e noite, entrevista, enfim, vou lá reencontrando as pessoas e conversando muito, né? E eu percebo que essa falta de sintonia entre aquilo que o executivo, que foi majoritariamente eleito no Nordeste, então 70% em média, né? E a presença do Centrão, ou os caminhos que o Centrão, como majoritário, se aliando à extrema-direita dentro da Câmara dos Deputados, busca dar ao país, chegou num momento que as pessoas percebem, né? E elas começam a perceber que é o voto delas. É aquele voto que ela dá com a mão quando quer eleger um presidente como Lula e tira com a outra, quando dá um deputado federal que vai chegar lá, não tem uma opinião sobre nada, mas tem apenas aquelas posturas, né, de votar pautas bombas e, ao mesmo tempo, negociar todo voto que, porventura, possa negociar. Eu, inclusive, nessa questão do Trump, a primeira nota que o Alcolumbre e o Mota assinaram foi uma nota terrível. Foi uma nota que só faltou dizer desculpe por a gente estar soltando a nota, né? Foi muito ruim. Depois, quando se reuniram com o Alckmin, com o Fernando Haddad, então saiu um discurso mais consistente. Então, esse Congresso aí precisa de mudanças. Não tem como, e tem que mudar nos estados como um todo. Nós precisamos crescer em São Paulo, precisamos crescer no Rio de Janeiro, sabe? Precisamos mudar no Nordeste, onde está a maior força do PT hoje, porém essa força não se expressa
exatamente na Câmara, na representação proporcional, senadores e deputados. Então, esse é um trabalho que eu acho que nós todos, né, PT e demais partidos e lideranças aliadas, é preciso fazer esse trabalho, porque esse trabalho não pode ser feito em época de eleição, porque na época de eleição é o derrame, né? Então, você não tem nem o que fazer. Nós precisamos ganhar a eleição é na pré-campanha, é antes. Porque as pessoas que percebem, que conversam e que dizem, olha, eu vou fechar com tal cara porque eu acho que ele é importante para a construção do Lula, né? As pessoas, depois elas não abrem. Agora, se na época da campanha, né, quando vem as emendas, quando vem tudo, o retorno das emendas, é um derrame, rapaz. É um negócio que, sinceramente, é escandaloso. É escandaloso para a política. Então, eu acho que a gente precisa ter uma mudança substantiva no Nordeste, né? E tenho conversado muito, de vez em quando converso com o Humberto, que está na presidência, Edinho vai assumir agora. Nós precisamos fazer esse trabalho, porque não dá para Lula pegar uma situação dessa e ter um Congresso que praticamente nem se solidariza. Ao contrário, né? A oposição, sabe, que queria tirar as armas dos seguranças do presidente, mas queria armar todo mundo. Então, ao mesmo tempo, agora quer reabrir o Congresso porque Bolsonaro está com a tornozeleira e porque estava querendo fugir. É claro que sim. É claro, todos os cenários levam a isso, né? E fica agora com um choro aqui ou ali, tentando comover o povo que não se comove. Afinal, muita gente perdeu alguém, sabe, com a Covid, muita gente viu o tratamento que o chefe de Estado deu para as famílias que sofriam, muita gente percebe que no Brasil, de Bolsonaro, não teve uma estrada, não teve um hospital, não teve uma escola, não teve nada, não construíram nada. Era simplesmente aquele cercadinho, né, dando uma fake news a cada dia e movimentando o imaginário coletivo. Isso não constrói nenhum país, não, né? Mas eu tô na caminhada e estou achando muito bom o que eu estou vendo. Muito bom, Ricardo. A gente tem que terminar, agora já está na nossa hora, mas é muito bom. Você tem toda a razão, é importante trabalhar na pré-campanha, é um momento muito especial. Deixa eu só encerrar a live aqui com duas notícias interessantes. Uma que a gente já mencionou antes, mas eu queria fechar com ela, é que o Bolsonaro tem risco muito sério de uma prisão iminente, porque ele descumpriu uma prisão judicial, o Alexandre de Moraes deu 24 horas para ele explicar por que ele fez isso, né? A decisão é um alerta de prisão, o despacho do Alexandre de Moraes hoje. Então, essa é uma notícia. Outra notícia que eu achei super interessante, ó, governo cria grupo para desenvolver plano de GPS nacional. Está rolando muito rumor assim, não, os Estados Unidos pode desligar o GPS, isso aqui, mas isso é uma besteira, não vai fazer. Tem outros GPS de outros países, mas achei super interessante que o governo tenha se sentido incentivado e já começou os estudos acelerados, está envolvendo aqui várias instituições, Ricardo, Comando Aeronáutica, Anatel, AEB, INPE, Telebrás, FINEP, para desenvolver um GPS nacional, né? Super legal essa iniciativa. Miguel, e naquela tua primeira notícia, agora no final, é bom lembrar que nos atos chamados ontem, pelo país inteiro, alguns deram 50 pessoas, como em João Pessoa, aqui em Brasília foi um fracasso total. Tanto é que quando a Câmara não abre, é porque não tem mais de 100 pessoas, não. Não, foi um flop, né? Flopou no Brasil todo. E, enfim. Ricardo, um forte abraço, então. Boa noite. Abraço para você e na família. E abraço, Glauco, também.